Fala galera, beleza? Hoje a gente vai trabalhar a ideia de regra de 3 composta. E o que é a regra de 3 composta? Bom, na regra de 3 simples, a gente tinha dois fatores, por exemplo, operários e dias, operários e paredes construídas. Agora a gente vai ter mais um fator, então a gente vai ter operários, dias e horas de trabalho, por exemplo. E a gente vai ter que fazer com que a incógnita seja compatível com os demais padrões ali relacionados. Tá, professor, como assim? Fica meio confuso só explicando teoricamente. Vamos ver já um exemplo. Eu vou ensinar dois métodos de resolução para vocês e vocês escolhem o caminho que vocês querem seguir. Então, o primeiro método é o seguinte, galera. O primeiro método é o seguinte, da regra de 3 composta. Vamos ver um exemplo aqui. O exemplo que eu trago para vocês é o seguinte, fala assim, ó. Uma fábrica trabalha em 16 operários. Então, regra de 3 composta. Então, fala aqui o seguinte, ó. Em uma fábrica trabalham 16 operários. Então, vamos botar aqui. Uma fábrica possui 16 operários. Beleza. Que produzem em 8 horas diárias 240 pares sabrais, vírgula, que produzem em 8 horas por dia 240 pares de sapato. 240 pares de sapatos. Legal. Quantos operários são necessários para produzir 600 pares? Então, quantos operários para produzir 600 pares trabalhando 10 horas por dia. Trabalhando 10 horas por dia. Legal. Então o que acontece aqui, ó? A gente tem aqui algumas relações. Então, ó, uma fábrica possui 16 operários. Então, essa fábrica tem um número de operários igual a 16. Maravilha? Vou pôr aqui em azul, tá? Os dados iniciais. E esses 16 operários que produzem 8 horas por dia, então eles trabalham em horas por dia, 8 horas por dia. E nessas 8 horas por dia, eles produzem 240 pares. Então aqui os pares vão ser 240. Maravilha. Quantos operários para produzir? Agora, eu quero saber quantos operários eu vou precisar. Então, X operários para produzir 600 pares trabalhando 10 horas por dia. Maravilha. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a grandeza que a gente tem como incógnita e vai comparar com as demais. Então, por exemplo, a gente vai pegar aqui o seguinte, ó. Vamos dizer o seguinte, ó. Se eu tiver mais operários trabalhando, tranquilo? Mais operários trabalhando, esquece os pares. Mais operários trabalhando, eles vão ter que trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Bom, se eu tenho mais operários trabalhando, eles têm que trabalhar, vou fazer aqui em verde, que é uma cor neutra, tá? Mais operários trabalhando, eles têm que trabalhar menos horas por dia. Tranquilo? Então, ó, se eu tiver mais gente trabalhando, eu tenho que trabalhar mais tempo? Não, trabalha menos tempo. Então, menos horas por dia. Agora, esquece aqui no meio, ó. Se eu tenho mais operários trabalhando, eu vou produzir mais sapatos.
Então, uma proporção direta aqui também. Tranquilo? Então, essa é a ideia. Ah, professor, a flecha tem relação com os valores? Não. É só você pensar no seguinte, ó. Eu defini que eu tenho mais operários trabalhando. Então, eu vou produzir mais pares. Se eu tenho mais operários trabalhando, eu vou trabalhar menos horas. Bom, agora tu viu aqui, ó. O que aconteceu? Só tem uma grandeza que está aqui ao contrário, né? Que é 8 e 10. Então, o que eu vou fazer? Eu quero deixar tudo com as flechas para cima. Então, eu vou ter aqui 16 e o x aqui. Aqui eu vou inverter 10 e 8. E ali eu vou deixar 240 por 600. Maravilha. O que vai ser feito agora? Ó, presta atenção. 16 sobre x, 10 por 8, 240 por 600. Eu vou igualar aqui e vou multiplicar os dois valores ali. Maravilha. O que a gente vai fazer agora? Vamos realizar aqui a conta. Vou pagar aqui para ter mais espaço. Então, ó. Então, eu vou ter 16 por x. 16 por x, que é igual a 10 por 8 vezes 240 por 600. Bom, vamos efetuar as multiplicações aqui agora. Dá para dar uma dividida aqui para simplificar um pouco. Então, ó, 10 por 8 dá para simplificar. Fica 4, aqui fica 5. 240 por 600 dá para cortar aqui o zero. Dá para dar uma simplificadinha aqui. Dá para simplificar mais. Dá para deixar 12 por 30. Dá para simplificar mais. Dá para ficar 15 por 6. Dá para simplificar mais. Dá para ficar aqui simplificando por 3 dá 2. Aqui simplificando por 3 dá 5. Dá para simplificar esse 5 com esse 5. Já sumiu. Aqui ficou 2 por 4. Então, eu tenho 16 por x, que é igual a 2 quartos. Pô, maravilha. 2 quartos dá para simplificar. Aqui já vai ficar 1 meio. Multiplica cruzado. Eu tenho que x é igual a 32 operários. Com 32 operários, eu consigo produzir os 600 sapatos em 10 horas. Tranquilo essa ideia? Então essa é a ideia aqui da regra de 3 composta. Então você vê ali, bom, se eu aumento o número de operários, eu aumento o número de sapatos. Se eu aumento o número de operários, eu posso diminuir o número de horas. E daí você vê as flechinhas. O que tiver invertido, você inverte os dados. Não tem muito segredo. Mas vamos ver aqui um outro método, galera. Um outro métodozinho que eu digo para vocês. Esse outro método, ele faz uma relação diferente. Ele faz da seguinte maneira. A gente vai dividir entre processo e produto. Então, processo, e aqui vai ter o produto. Tá, professor, como assim? Os elementos referentes ao processo ficam de um lado, os elementos referentes ao produto ficam do outro lado. E você vai desenhar a seguinte relação aqui. Vai desenhar isso aqui, vai desenhar aqui, vai desenhar aqui. Desenha o outro aqui, aqui e aqui. Maravilha. Bom, o que você vai pôr? Bom, no processo, os elementos referentes ao processo. Então, olha lá, você vai pondo os dados aqui. O que é referente ao... Vou ter que subir um pouco aqui. Processo. O que são referentes ao processo? Os operários fazem parte do processo? Fazem. Então, operários fazem parte do processo. As horas de trabalho também fazem parte do processo. E o produto? Os pares. É o que você vai produzir. São os pares de sapato. Maravilha. Já dividi entre processo e produto. Pares. Tá, e o que vai ser feito agora? O que vai ser feito agora? Você vai colocar os dados. Você vai colocar os dados aqui. Então, olha lá. Bom, operários. Então, olha lá no começo, vamos lendo. Ó. Uma fábrica possui 16 operários que produzem em 8 horas por dia 240 pares. Maravilha.
Agora aqui, ó. Quantos operários para produzir 600 pares trabalhando 10 horas por dia? Eu quero saber quantos operários, X, trabalhando 10 horas por dia produzem 600 pares. Tá, professor? Por que você desenhou isso aí? Agora a gente vai fazer o quê? Ó? Vai multiplicar esses elementos que estão aqui nessa linha e os que estão nessa linha aqui. Então vamos lá. E ó, põe sempre em ordem aqui, nessa fileira, os elementos conforme você vai lendo mesmo. E aqui embaixo também, na sequência. Então, ó, uma fábrica possui 16 operários, que produzem 8 horas por dia, 240 pares. Então, na mesma linha, aquela referência inicial, nessa mesma reta aqui, ó. Bom, agora na reta de baixo, ó, as segundas informações. Só que, ó, você vai multiplicar referente a essas linhas aqui, ó, a esse desenho aqui. Então, fazendo aqui, você vai ter o seguinte, ó. 16 vezes 8 vezes 600. Então, fazendo aqui, ó, eu vou ter 16 vezes 8 vezes 600. Que é igual a x vezes 10 vezes, ó, agora essa linha aqui, ó, x vezes 10 vezes 240. Legal. Ficou um pouquinho apertado aqui. Mas vamos fazer aqui rapidinho, ó. Vamos tentar já simplificando os dois lados, galera, que eu acho que fica um pouquinho mais fácil o processo. Vamos tentar simplificar um pouco aqui, ó. Ó, o 8 com o 10, vamos ver quem que dá para simplificar primeiro, ó. Dá para simplificar o 0 do 600 com o do 240. Já diminuiu muito a conta. Dá para cortar esse 0 aqui com esse do 10 aqui. Já facilitou bastante. Então aqui eu tenho, ó, 24x, que é igual a 16 vezes 8 vezes 6. 8 vezes 6 é 48, vezes, que já vai dar para simplificar depois também, 8 vezes 6, 48, vezes o 16. Bom, o 48 com o 24 dá para simplificar, fica 2. 16 vezes 2, 32 é igual ao número de operários. Então você escolhe qual caminho que